Febre amarela coloca a macro-região em alerta. A população está preocupada, mas especialistas afirmam que é possível evitar a doença ou até mesmo combatê-la. Uma doença preocupante que tem tirado o sono de autoridades e de moradores. A febre amarela tem tornado cinza a vida de quem hoje caminha com medo. Em Ribeirão Preto, até agora 3 macacos foram encontrados mortos. Infelizmente, o morador foi comprovadamente vítima da doença tipo silvestre, um mal que precisa ser combatido. Uma febre amarela que a gente chama de silvestre, que é a que está ocorrendo aqui no Brasil nesse momento, e a gente tem a febre amarela urbana. A febre amarela urbana é transmitida pelo mesmo mosquito que transmite a dengue, né? Então, essa que é, na verdade, a nossa principal preocupação. Após os primeiros casos da doença em macacos, a população se assustou. Quase 54 mil pessoas correram aos postos de saúde a fim da vacina. Tudo para garantirem a imunidade frente a um mal que venceu o tempo e retornou com força. Ribeirão Preto está em alerta principalmente porque nesta sexta-feira mais um macaco foi registrado com o vírus. As vacinações estão aí, o posto está aí para fazer as vacinas, mas a gente se distrai um pouquinho, mas é preciso. E não é só em Ribeirão que moradores e autoridades estão preocupados. Em toda a região, a febre amarela tem deixado um rastro de medo. Em Sertãozinho, a Secretaria da Saúde realizou nos últimos dias a campanha de vacinação contra a doença. Cerca de 5 mil vacinas foram disponibilizadas. Até agora, mais de 93% da população da cidade está imunizada. Procura que aumentou principalmente após um macaco ser encontrado morto há 2 semanas no município. Não há necessidade de pânico, de preocupação, nada disso. O que nós estamos fazendo hoje é tentar lembrar as pessoas que é uma doença prevenível por vacina. Já em Batatais, a situação estava tranquila? Tranquila até haver o primeiro registro de uma morte por febre amarela. A vítima é um homem de 36 anos que vive na zona rural do município. Depois disso, a procura por vacina nos postos de saúde da cidade aumentou. Todo mundo quer vacinar, né? Teve um caso aqui em Batatais, então estamos preocupados. A secretária da Saúde do município garante que a situação está sob controle e que há doses da vacina para todos os habitantes. A gente pede que a população fique calma, tranquilo, tem vacina para todo mundo. O que acontece é que a gente tem que ter uma logística no como atender essa população, porque a gente está com um número reduzido de funcionários devido às férias escolares, nós temos muitos funcionários que têm férias nesse período. Em Franca, um homem morreu num hospital particular da cidade. Ele não é do município e contraiu a doença em Delfinópolis. Na capital do calçado, o alerta continua em função da proximidade com Minas Gerais, onde 40 mortes já foram registradas. Já em Araraquara, o médico sanitarista da Unesp lembra que a cidade foi um dos municípios mais afetados pela doença no final do século XIX e que metade da população morreu após contrair a doença, numa época em que ainda não havia vacina contra a febre amarela. Foi uma grande epidemia, durou 6 anos, no finalzinho do século XIX. Araraquara contava com 4 mil habitantes, dos quais 2 mil vieram a falecer. Desorganizou todo o interior de São Paulo. Américo Brasiliense foi a primeira cidade do estado a registrar uma morte pela doença. A vítima foi Luzia Pires de Oliveira, de 67 anos. A idosa começou a passar mal após visitar uma cachoeira próximo ao município de Santa Lúcia, local onde a Secretaria da Saúde acredita que ela tenha contraído o vírus. Nós estávamos indo quase todos os finais de semana lá. No mês de novembro nós foi muito lá nessa cachoeirinha, no começo de dezembro nós também foi. Até o dia que ela foi internada mesmo. Como nessas pequenas cidades como Américo Brasiliense, Batatais, Badibacite, zona urbana e rural estão muito próximas, existe a possibilidade do vírus ser introduzido nas cidades, o Aedes está livre e solto e ele passa a transmitir novamente a febre amarela em grande escala entre as pessoas não vacinadas nos municípios do país. Apesar de São Carlos estar na área de risco do estado, a cidade ainda não registrou nenhum caso de febre amarela. Porém, há uma pessoa com suspeita da doença internada na Santa Casa do município. O secretário de Saúde garantiu que a rede pública está preparada para receber a população que queira tomar a dose da vacina. As vacinas têm vacinação para toda a população basta procurar querendo uma unidade básica de saúde nos dias e horários que a unidade possui
e fazer a vacinação normal, não tem correria, não tem pressa. Apesar das palavras do secretário, nossa produção entrou em contato com os postos de saúde e a informação foi que as vacinas seriam disponibilizadas apenas na próxima semana. Boa tarde, gostaria de saber se vocês têm a vacina da febre amarela para que eu possa tomar. Então, ela terminou o lote, agora vai chegar segunda-feira. Segunda-feira? Segunda-feira vai estar dando em todas as unidades. Em função de o vírus estar circulando e de cada vez mais macacos serem diagnosticados com a doença, profissionais da USP de Ribeirão e Unesp de Jaboticabal decidiram se unir. O objetivo é apresentar em até 3 dias os exames sobre febre amarela nos primatas. As ações de vigilância para a prevenção dos casos humanos vai ser mais rápida. Então, essa que é a nossa ideia. Na verdade, é uma colaboração com a universidade, entre universidades, mas, na verdade, visando a melhora aí da vigilância para impedir que haja casos em humanos. O médico virologista do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto garantiu que, apesar de a febre ser preocupante, ela pode ser evitada. É a gente não ter criadouros de mosquitos. E, segundo, a imunização, né? Então, a vacinação da febre amarela é muito importante naquelas pessoas que ainda não foram vacinadas. Davi Florim para o Jornal da Clube. Em nota, a Prefeitura de São Carlos negou que esteja faltando vacinas. Disse ainda que o número de suspeitos de febre amarela na cidade passou para 3. Já na segunda-feira acontece em São Paulo o encontro estadual sobre arboviroses. 26 prefeitos da região de Ribeirão foram convocados. O objetivo é reforçar as estratégias de prevenção. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o secretário da Saúde, Sandro Scarpellini. Em São Carlos, o médico especialista em epidemiologia, Bernardino Geraldo Souto. Em Araraquara, a chefe da pasta, Eliana Ronaim. Em Sertãozinho, o também secretário Fabrício Fonseca. E em Franca, a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Isabel Moreira de Freitas. Confetou. Febre amarela ou amarela, ela está deixando o campo para chegar à cidade. Afinal de contas, quem que errou para a febre amarela está agora aqui? Roberto, a febre amarela é a 4ª ameaça que a sociedade está sofrendo. A sociedade, uns aspectos mais e uns aspectos menos, mas é a 4ª. E um mal vetorizado pelo Aedes aegypti, que é um inseto denominado Aedes aegypti, e que transmite aquilo que se chama uma família de agentes patogênicos, que são os flavivírus. Vírus, fungos e bactérias são seres e agentes patógenos ou patogênicos que são micro-organismos que acabam colocando em causa a vida humana. Agora, nós temos que entender que os insetos, inclusive o Aedes aegypti, de uma maneira geral, eles são fatores fundamentais no equilíbrio ecológico. E economia e ecologia são praticamente faces da mesma moeda. É preciso entender isso. Agora, o que nós verificamos é que o desequilíbrio ocorreu exatamente pelo fato de nós não termos, de início, os agentes predadores na mesma proporção daqueles que deveriam ser predados. Nós já falamos isso há coisa de 2 anos. As libélulas, o famoso bate-bunda, que vinha na água e levava consigo os Aedes aegypti, os insetos, que se transformaram em vetores de transmissão. Em primeiro lugar, da dengue, é só lembrar. Em segundo lugar, da zika. Em terceiro lugar, a chikungunya. O 4º, só que agora não são epidemias como as outras. São menos, são simples surtos, mas com letalidade muito maior. Esse é o dado fundamental que nós temos que entender. A mortalidade é maior. É preciso combater os focos do Aedes aegypti, mas fundamentalmente continuar no processo de vacina. Remédios combatem as doenças. Vacinas previnem as doenças. Elas estão, para o aparato de prevenção,
como está também o Cooper, como estão os exercícios físicos na área da medicina preventiva. Então, esse é o fundamental. Nós temos que levar em consideração esse aspecto para não aprendermos com os erros já cometidos e não sermos reincidentes nos equívocos que já foram feitos. Deixa eu conversar agora aqui em Ribeirão Preto com o secretário Sandro Scarpellini. Secretário, há uma correria a posto de saúde para a vacinação. Secretário, dá que palavra para o cidadão que está correndo demais para o posto de saúde? Não é para correr, deveria ter antecipado. Houve falha também da Prefeitura de Ribeirão Preto nesse aspecto. Qual é a análise que o senhor faz? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Golfeto. Boa tarde aos ouvintes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e conversar com a população. A correria é justamente pelo susto que todos levaram aqui no começo do ano, da gente ter um caso humano, infelizmente fatal, na cidade. Na verdade, muitas campanhas têm sido feitas ao longo dos anos e Ribeirão Preto já está há algum tempo no mapa de que a vacina para a febre amarela era indicada. A cobertura no começo do ano era de 70% da população de adultos e em torno de 95% das crianças, o que não é perto do que nós estamos vendo em outros estados e outros municípios, é uma cobertura razoável. Mas logo na primeira semana de governo, quando nós tivemos a confirmação do caso humano, nós chamamos a mídia para conversar com a população e indicamos um reforço nessa vacinação, uma intensificação dos trabalhos de vacinação. É lógico que para nós aqui, se nós temos ainda 30% da população não vacinada, isso deve girar em torno de 150 mil habitantes, é interessante que a gente aumente essa cobertura. Nesse mês de janeiro, desde essa convocação até agora, 3 semanas, nós conseguimos vacinar mais pessoas, quase 34 mil pessoas em janeiro, o que foi vacinado em 3 meses de 2016, logo após a notificação daquele primeiro símio que apareceu morto aqui no centro da cidade. Então, o chamado foi exatamente pelo susto de todo mundo e depois o que também está acontecendo em Minas Gerais, no Espírito Santo e outros lugares. Agora, essa cobertura é considerada bastante razoável pelo próprio Ministério da Saúde, a cobertura Ribeirão Preto. E hoje nós devemos já estar atingindo aí cerca de 75%. As unidades estão vacinando por dia cerca de 2.500 pessoas, que também é um índice bastante significativo. Muito bem, daqui a pouco eu volto a conversar com o senhor. Tem um encontro já para a semana que vem dos secretários de saúde da macro-região, para a gente saber, afinal de contas, o que vai ser tratado, se o senhor tem ideia da necessidade desse encontro nesse momento. Eu vou agora até a cidade de São Carlos. Eu quero conversar com o Bernardino Geraldo Souto. Bernardino, afinal de contas, em São Carlos, o que está acontecendo? Tem ou não tem falta de vacina? Há ou não há necessidade de redobrar a dose? Faltou ou não um pouco mais de atenção para esse momento? Boa tarde. Boa tarde. Olha, os estoques de vacina contra a febre amarela em São Carlos até o começo desse ano, eles não estavam em quantidade suficiente para uma alta cobertura vacinal da população. Possivelmente, essas vacinas deverão chegar em função da condição epidemiológica que nós estamos vivendo nesse momento. Quer dizer, é extremamente importante que isso aconteça e é provável que vá acontecer porque seria negligência muito grande no momento desse a gente não conseguir fazer uma elevada cobertura vacinal na população. Mas nós já tivemos alguns momentos no ano passado realmente em que as pessoas ocasionalmente chegavam aos postos de saúde para ter acesso à vacina e às vezes não tinha vacina. Outra hora a organização do serviço, ela aplicava vacina só em determinados horários ou em determinados dias específicos e aí a pessoa precisava voltar de novo. Então a sugestão agora, né, para que a gente tenha uma cobertura elevada, é que todos os postos de saúde tenham essa vacina em quantidade suficiente para não deixar ninguém voltar sem a vacina e que se abra mão um pouco daquela descrição por residência, que, por exemplo, a pessoa mora num determinado lugar, só pode vacinar em determinado lugar. É importante que, nesse momento, a gente tenha a compreensão de que é importante que, uma vez bateu na porta do posto de saúde, com necessidade da vacina contra a febre amarela, que seja feita a vacina e não se perca a oportunidade, enviando a pessoa para outro posto de saúde ou para outro lugar.
em função do local de residência dela. Então, nesse momento, é extremamente importante que o Serviço de Saúde se organize no sentido de garantir uma elevada cobertura de vacina contra a febre amarela. Eu vou agora até Araraquara. Eu quero conversar com a secretária da Saúde, Eliana Onaim. Eliana, afinal de contas, o que precisa ser feito, que mudança deve ser feita para mudar um pouco a política de combate a esse momento que nós estamos enfrentando, que tem um pouco de tudo e vem de um mosquito só? Boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer também a oportunidade de estar participando. O que a gente precisa relevar com a população é que a febre amarela, a vacina, é uma vacina que está disponível, ela é do calendário nacional, principalmente para a nossa região, né? O município de Araraquara é considerado, né, assim como Ribeirão, São Carlos, né, que são municípios que têm a possibilidade, né, de estar tendo febre amarela. Então, no nosso calendário, toda a população tem que tomar 2 doses, né? Isso é uma coisa. Outra coisa, o controle do vetor, né? Nós sempre tivemos, né, infelizmente, epidemias, né, epidemias de dengue, né? E o transmissor, um dos vetores, né, da febre amarela, né, é também o mosquito da dengue, né? Então, nós precisamos reforçar o controle desses criadouros, né? Sensibilizar a população para a vacina, que é uma vacina de calendário, né? Hoje nós estamos tendo essa correria de toda a nossa população, né? Mas é uma vacina que está disponível durante todos esses anos, esteve disponível para a nossa população. Araraquara se organizou para estar vacinando, né? Após a confirmação desta morte de febre amarela no nosso município aqui ao lado, Américo Brasilense, essa semana nós tivemos o dobro de vacinados do que do início do mês até a semana passada. Então, a população está consciente, as unidades, nós temos um cronograma de vacinação por região, né? Temos vacinas disponíveis, né? E ressaltamos a população que vão às unidades com a sua carteirinha para avaliar a necessidade ou não de vacinação, mas que nos ajude principalmente, né, na eliminação dos criadouros. Tá? Vamos agora até Sertãozinho. Fabrício Fonseca, secretário da Saúde. Fabrício, você está cercado por alguns casos muito claros de morte por febre amarela. Está cercado também por um canavial imenso. Quais as preocupações que você, como secretário, traz, sabendo que você está num governo que já estava no poder há 4 anos? Boa tarde a você. Boa tarde, professor Roberto. Boa tarde, Golfeto, e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Sabendo disso, Sertãozinho, na última gestão, ela já adotou medidas para ampliar a cobertura vacinal contra a febre amarela. Para que a gente tenha uma ideia, nós já tínhamos uma cobertura vacinal de 93% da população. Isso é uma cobertura bem alta, né? E aí a gente decidiu, logo no início de janeiro, nos adiantarmos mais ainda e já colocarmos toda a nossa equipe em campo, intensificando a vacinação. Nos postos de vacina, normalmente, todo mundo vem sendo vacinado. É uma vacina já de calendário, né? Não é uma vacina que está sendo dada só agora. No último sábado, nós fizemos uma campanha muito grande na Praça 21 de Abril, em Cruz das Posses, na creche Maria Rosa Mota. Já atingimos aí um percentual alto da população e hoje nós estamos fazendo uma nova campanha que teve início às 8 da manhã e vai terminar às 16 da tarde. Em 4 pontos aqui em Sertãozinho e mais um ponto em Cruz das Posses. Então, o que a gente gostaria de passar para a população é que, apesar de todos esses fatores que ocorrem na região, Sertãozinho tem uma certa tranquilidade, porque o trabalho e a lição de casa foram feitos aí durante todo o período, toda a gestão passada. Muito obrigado. Vamos à Franca agora, a Isabela Moreira de Freitas, enfermeira da Vigilância Epidemiológica. Você tem contato direto com a população que chega em massa para fazer a vacinação. Ouvindo atentamente a população, qual que é a preocupação maior que o cidadão tem quanto a este momento? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a preocupação da população no município de Franca está à procura, assim, incessante pela vacina. Só que, assim, a gente tem que alertar a população
de que apenas 2 doses é o suficiente para deixar ela imunizada e que ela levar a carteira dela de vacinação. O que não está ocorrendo, muitas delas, achar que é uma vacina que só está sendo feita agora, sendo que, na verdade, é uma vacina, como já dito por outros profissionais, que é uma vacina já do calendário vacinal. Então, assim, só precisa avaliar a situação vacinal de cada um para ver se realmente precisa da vacina da febre amarela. Lembrando que adultos são 2 doses. E esse é um calendário de criança também. Ela faz aos 9 meses e um reforço único aos 4 anos. A população é essa procura incessante pela vacina. Só quero acalmar a população que temos vacina sim, só que ela está vindo de in-locos, né? Ela não tem disponível assim abundante, mas aos pouquinhos a gente vai repondo as unidades e vai vacinando. Não para ter essa loucura pela vacina, enfim. Tem a vacinação, mas não é só isso que é primordial, né? A vacinação. Também lembrar do combate aos criadores, a conscientização da população para evitar os possíveis criadores, tanto para febre amarela quanto para as outras arboviroses, como a dengue, zika, chikungunya, que a gente não pode esquecer dessas outras arboviroses também. Perfeitamente. Professor, expressão popular resume bem o momento de hoje. Diz o seguinte: olha, a gente vai arrumar a cerca quando ela foi arrombada. Essa é a expressão inteligente do povo simples que pensa direito. Agora, é o seguinte, vou fazer nessa esteira uma pergunta. Por que o combate chega quando o problema aparece? Vai colocar a tranca depois que a casa foi arrombada. Também. Né? Bom, a realidade é a seguinte, a nossa cultura, a nossa tradição é de resolver o problema pontualmente. Basta prestar atenção no Jornal da Clube, entrevistados e mesmo repórter, falta planejamento, planejar colocar olhos no futuro com visões do presente, que é tentar cortar no futuro possíveis males que ocorrerão no presente. Bom, uma das boas medidas que foi tomada foi exatamente instituir aquilo que já existia, mas não estava institucionalizado, que é a caderneta de vacinação. Porque como é que surgiu a escrita no ser humano? Como é que ele resolveu? Por lei da necessidade. A necessidade é a mãe da criação. A necessidade que o ser humano tinha de se lembrar das coisas fez ele inventar as letras, as palavras e começar a escrever daquilo que ele se lembrou. Aquilo que ele precisa se lembrar. A caderneta foi excelente, porque a pessoa tem a periodização dos periódicos da vacinação, a época que tomou a vacina e aquela próxima que ele deve tomar. Exatamente, ele fica lembrando como a carteira de habilitação, ele tem que renovar de determinado tempo. É normal isso, a declaração do imposto de renda, porque aí ele já pode se programar ou se lembrar de se programar. Esse é o primeiro dado fundamental, que foi a caderneta de vacinação que acabou instrumentalizando. O segundo aspecto interessante é que a diferença entre conhecimento, que é a maneira de se ganhar a vida, de sabedoria, institucionalizando a vacinação e os compromissos que o cidadão tem com ele mesmo e com a sociedade. Sabedoria não é ganhar a vida, é construir e manter a vida. Manter a vida exatamente sofrendo menos, gastando menos e prejudicando mais a sociedade com a nossa inação. Esse é o dado fundamental. O problema é fazer tudo isso que você falou no final, quer dizer, manter a vida. É manter a vida, por isso do que é sabedoria. Que aí está. Exato, porque sabedoria é do verbo saber. Quem tem sabedoria é sábio. E quem tem saber é sabido. E o sabido tem um sentido pejorativo, um sentido negativo. Sabedoria vem de Deus. Elas vêm de Deus. Sabido é do homem. Sabido é do ser humano, com todas as besteiras próprias do ser humano. Perfeito. É isso daí, né, Roberto? Em Ribeirão Preto, eu volto a conversar com o secretário Sandro Scarpellini. Secretário, estava ouvindo na matéria que nós apresentamos antes da nossa conversa, que vai ter uma reunião na semana que vem de secretários de saúde. Afinal de contas, qual que é a conversa? Vai combater o que agora? Roberto, essa reunião é segunda-feira, eu já confirmei a participação.
o Estado tem que ter uma preocupação muito grande. Veja, a área de Ribeirão Preto, a nossa região toda aqui, já estava no calendário da vacinação para a febre amarela. O que não acontece com outros grandes centros urbanos, né, como Campinas, como a própria capital. Qual que é a grande preocupação? Até agora, nós não temos evidências de que o vírus está circulando com o Aedes. Mesmo o caso aqui do nosso munícipe que faleceu, ele morava muito próximo à mata de Santa Teresa, de maneira que ele pode ter contraído a doença de um mosquito, do Haemococcus ou do Albopictus, que saiu da mata, contaminado por um macaco e picou esse nosso morador. Isso se chama febre amarela silvestre. Agora, a grande preocupação é que o vírus venha para dentro da cidade, como ele está circulando com os macacos aqui, e que acabe também tendo chance de um Aedes picar um ser humano e aí começar a transmitir dentre os seres humanos a febre amarela urbana. Então, nós, na nossa região aqui, Ribeirão Preto, com essa cobertura vacinal, nos dá tempo de atingir um nível mais alto, se possível, chegar a 100% e, sobretudo, também trabalhar naquelas pessoas que estão mudando para Ribeirão Preto nesse momento. Por exemplo, a campanha que nós vamos fazer junto aos vários campi da cidade com os estudantes que estão vindo de outras regiões, porque outras regiões não têm a cobertura vacinal, porque não estava indicado até agora. Mas imagina uma doença dessa chegando a São Paulo nesse momento e sendo transmitida da forma urbana. Isso realmente pode ser uma epidemia de dimensões extremamente graves. Essa é a grande preocupação, eu acho que essa deve ser o mote da discussão do secretário de Estado na segunda-feira, para tomar as medidas que forem necessárias, sobretudo nesses municípios que estavam fora das áreas de indicação de vacinação e qual a conduta a se tomar, qual o risco dessa doença chegar dessa forma nesses grandes conglomerados urbanos. Como eu falei antes, aqui na nossa cidade, nós temos chance de chegar a níveis bastante altos de vacinação, maiores do que já estão agora. Isso nós estamos fazendo no dia a dia e, se necessário for, outras campanhas vão ser feitas, que já foi até determinado pelo próprio prefeito. Vou a São Carlos agora conversar com o Bernardino Geraldo Souto. Uma pergunta que acho que está todo mundo se fazendo é a seguinte. Afinal de contas, o governo federal está preocupado e ajudando os municípios no combate? O governo do estado está sobrecarregado ou está sobrando tudo para o município? Olha, a carga maior fica realmente por conta do município, né? O Ministério da Saúde e as Secretarias de Estado de Saúde, eles apoiam no sentido de insumos, de normatizações, de organização de serviço, mas o campo prático da aplicação das medidas é a responsabilidade dos municípios. Então, realmente, fica um peso muito grande sobre os municípios no desenvolvimento dessas ações, né? Na verdade, essa é a estrutura do sistema de saúde, o que significa que há que se apoiar substancialmente os municípios para que eles deem conta desse trabalho todo, né? Eu acho que o principal movimento, né, que tem deixado de ser feito, né, tanto pelo governo federal, quanto estadual, quanto municipal, quanto pela sociedade da maneira geral, é uma mudança de modelo social de desenvolvimento que é a causa desse problema que nós estamos vivendo, né? Não é nenhuma surpresa que nós estejamos vivendo uma epidemia de febre amarela desse jeito, um surto de febre amarela desse jeito e outras epidemias transmitidas por Aedes aegypti, que são consequência da má gestão do modelo social, né? Então, agora nós vamos correr desesperadamente atrás de vacina contra a febre amarela, mas tem chikungunya, tem dengue, tem zika vírus, tem febre do Nilo, tem febre rocio, tem febre maiaro, todas essas outras doenças transmissíveis pelo mesmo mosquito. E nós até hoje não tivemos nenhuma medida realmente eficaz, seja no plano nacional, estadual, municipal, de combate a esse vetor. Então eu acho que está na hora de realmente ter uma organização nacional de grande porte para a gente rever esse modelo de desenvolvimento social, que é em essência a causa desse problema que nós estamos vivendo. Agora, fica realmente muito peso na mão do município. Bora, Araraquara, conversar com a secretária da Saúde, Eliana. Eliana, ouvimos falar que está com muito peso para o município. Além desse peso, tem o problema do dinheiro, né? Tem o gasto que tem que se ter. Afinal de contas, você acha que os municípios estavam preparados para ter um dispêndio maior para combater um problema como a febre amarela? Olha, os municípios, né, eles têm as suas organizações, os seus serviços, né?
principalmente na vigilância epidemiológica. Então, nós temos o quê? A dificuldade, né, do início dos municípios da gestão, né? Que muitos municípios herdaram, né, diante da situação econômica, né, que vivemos, né, grandes dificuldades financeiras, né? E esse veio a ser mais um encargo, né, em cima do município, né? As vacinas, elas são, como já disseram os nossos colegas anteriores, elas são fornecidas pelo Ministério da Saúde, os insumos, né, em relação à sua aplicação também, né? A grande dificuldade que a gente tem, né, é que a gente está montando um esquema, né, com os funcionários em termos de horas extras, um custo muito maior em relação a viaturas, né, porque a gente está desenvolvendo principalmente, né, fortalecendo a vacinação na zona rural, que é realmente, né, as pessoas que estão mais em risco do que na zona urbana, né, e montando um esquema maior, né, para poder atender a população. Isso gera realmente custos, né? Nós temos recursos, né, vinculados que são para ações da vigilância, né, que não são suficientes porque a gente tem nas vigilância o controle, né, de todas as arboviroses, né? Como a gente disse, a gente tem que fazer o controle da dengue, da chikungunya, né, e da zika. Então, nós precisamos realmente, né, nos rebolar para manter tudo isso. É perfeitamente como tem que rebolar. É muita grana que voa quando a gente podia evitar este problema. Por falar em evitar o problema, deixa eu conversar com o Fabrício, que ele é o secretário da Saúde lá de Sertãozinho. Fabrício, você acha que os próximos dias ou nos próximos meses a correria vai ser muito grande ainda em busca da vacina aí em Sertãozinho? Aqui em Sertãozinho, Roberto, acreditamos que não quanto à febre amarela. Pelo menos a gente tem analisado que tem um ponto positivo quanto a essa questão da febre amarela, né? Esse medo da população. Não há necessidade de pânico, mas esse medo está fazendo com que as pessoas voltem a se preocupar com a vacinação. A procurar os postos de vacinação e perceber que tem vacina de tétano atrasada, que tem vacina de hepatite atrasado. Então, nesse ponto, é um ponto positivo. Como a nossa cobertura vacinal já era muito alta, hoje ela já passa dos 95%. E nos próximos dias, com essa campanha de hoje, que vai até às 16 horas, convido a população de Sertãozinho, para quem não se vacinou, procurar uma das unidades aqui em Sertãozinho e em Cruz das Posses. Eu acho que nós vamos atingir 100%, eu acho que nós vamos diminuir essa correria às unidades de saúde quanto à questão da febre amarela. Mas é bom que todo mundo se lembre que é uma vacina que está sempre à disposição, que ela é uma vacina que não acaba, nós não temos falta de vacina e elas vão estar sempre à disposição no posto de saúde, assim como as outras vacinas, e que todo mundo atualize aí sua carteira de vacina diante do calendário vacinal. Em Franca está a Isabela Moreira de Freitas, ela que é enfermeira da Vigilância Epidemiológica. Qual é a preocupação que sobra para vocês para os próximos meses agora, quando a população continua correndo demais em busca da vacina e não tendo tanta informação como deveria ter? Qual é a preocupação para os próximos meses? Então, a nossa preocupação enquanto Secretaria de Saúde de Franca é que tem a vacina, né, que o Estado está nos reabastecendo em locos, e acaba tendo um momento de desabastecimento, mas que não acabou, que volta a ter reabastecimento. E nessa fase a população fala que está faltando, sendo que na realidade não é isso que está acontecendo. É igual os outros colegas falaram. Não vai acabar a vacina, é uma vacina do calendário vacinal. Não há necessidade de tanta correria, tem que sim ficar em alerta. Nós estamos em estado de alerta, porque até o momento a gente não tem nenhum caso confirmado em Franca, mas nós temos casos confirmados em Delfinópolis, que é na nossa proximidade aqui, e Batatais, Ribeirão. Então, assim, a gente tem que ficar em alerta. Mas é igual eu falei, a população precisa se conscientizar da importância da carteira de vacinação em mão, se apresentar nas unidades, e também a questão que a Secretaria está assim, reforçando as equipes de saúde, tentando remanejar aí o pessoal em relação à hora extra, para estar suprindo, atendendo essa alta demanda que está assim, é uma procura alta mesmo, né? Então, a Secretaria está preocupada em reforçar as equipes e também a importância da orientação da população. O que realmente ela precisa fazer? Sim, buscar pela vacina, com certeza, mas
também a questão de apresentar carteira de vacinação e evitar os possíveis criadores nas suas residências. É uma conscientização da população. Integraram a região na edição deste sábado do Jornal da Clube, em Ribeirão Preto, o secretário da Saúde, Sandro Scarpellini. Em São Carlos, o médico especialista em epidemiologia, Bernardino Geraldo Souza. Em Araraquara, a chefe da pasta, Eliana Onaim. Em Sertãozinho, o também secretário Fabrício Fonseca. E em Franca, a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Isabela Moreira de Freitas. Confetou, para a gente encerrar a nossa conversa. Vacinação feita, da correria como está, ela tira da população o quê, hein? A grande possibilidade que o ser humano tem de se lembrar de que no mundo, e no Brasil de maneira especial, aquilo que interessa a todos, lamentavelmente, não interessa a ninguém. Esse é o primeiro dado. Primeiro. O segundo, que é uma falha do processo de transmissão de cidadania. Porque o cidadão, se é que ele existe, ele ascendeu ao consumo. Com um salário mínimo um pouco, com poder aquisitivo ligeiramente aumentado, com bolsa, não sei de quantas modalidades, ele ascendeu ao consumo, mas não ascendeu à cidadania. Portanto, ele passou a ser um consumidor, mas ainda não está com aquela característica do verdadeiro eleitor consciente da cidadania. O que é cidadania? Direito, é consciência de direitos e deveres. E ele é parte do pacto social. Esse pacto que ele faz questão de insistentemente não se lembrar. Exatamente por isso. A pergunta, por vacinação feita correndo. A pressa mais do que nunca, é uma prova de imperfeição, mas é mais do que isso, Roberto. É um sintoma de profunda infelicidade. É essa época que nós vivemos. Confeto, muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço sua colaboração. Muito obrigado. Obrigado, Confeto.